Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando aqui a nossa primeira aula ao vivo para o concurso da Prefeitura de Campo Grande. Tem uma galera muito animada que está aí estudando a todo vapor, tá certo? Você que está entrando aqui na aula, sejam todos muito bem-vindos. E aí o intuito das aulas ao vivo é a gente trabalhar o máximo de questões que a gente conseguir. Dentro da plataforma, você vai tendo acesso aos blocos, né, de conteúdos. Ali você tem a parte teórica e a gente também trabalha algumas questões, tá certo? Só que, em se tratando sempre de matemática e lógica, quanto mais questões você trabalhar, melhor para você, tá certo? Eu tenho feito algumas aulas onde eu peço que, se o aluno tem dúvidas, que você coloque lá no nosso grupo, para que a gente não perca nesse momento aqui o nosso foco e aquilo que eu preciso passar, tá? Caso fique alguma dúvida aqui em alguma questão, que você mande no grupo depois, que aí eu vou entrar em contato e eu vou tirar as suas dúvidas, tá certo? Então, o pessoal que vai entrando aí, sejam todos muito bem-vindos e vai dar muito certo, tá certo? Tem aulas que a gente vai batendo um papo, vai conversando mas tem aulas que nós vamos aí direto ao ponto. Eu tô numa reta final porque tem prova agora da EBSER, então eu tenho uma galerinha boa que vai fazer essa prova, e domingo agora é a prova deles, e eles estão assim, né, enlouquecidos. Então, logo depois dessa aula aqui, eu tenho aula com eles e vai dar tudo certo, belezinha? Então, eu mandei para vocês o material, a cada aula ao vivo eu vou mandando uma lista, e nessa primeira aula a gente vai falar sobre o bloco 1 e sobre o bloco 2, tá, da nossa matéria. Então, se você não viu o bloco 1 e 2, eu sugiro que você veja, porque aqui eu vou direto ao ponto fazendo questões, né? Eu estou supondo na minha cabeça que você viu a matéria. Claro que eu vou dando uma pincelada na parte teórica, mas o foco é a gente trabalhar questões, beleza? Então se organize aí na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, na sua mesa de estudos, não sei onde você está vendo essa aula aqui. Se você estiver vendo pelo celular, né, vire ele, fica uma tela um pouco maior. E se a sua configuração não estiver boa, você vai na engrenagenzinha aí e vai mexendo no seu celular, no seu computador, mas que vai dar tudo certo. Aí depende muito da sua máquina, tá certo? Show de bola? Mas eu acredito que mesmo você não sabendo mexer, você vai conseguir ver bem a aula aqui e me ouvir bem, que é o mais importante. Então, vamos aqui na nossa primeira questão, tá? A primeira questão, ela vai falar o seguinte: entre as alternativas abaixo, qual que pode ser considerada uma proposição lógica, certo? E aí vamos só recordar de forma simples o que vem a ser uma proposição, certo? Vamos recordar isso aqui, ó. Proposição lógica, né? É o seguinte: você vai ter uma sentença declarativa, certo? Declarativa, que pode ser classificada em verdadeira ou falsa, certo? Então você vai ter uma frase, você vai ter uma sentença, né, que pode ser classificada em verdadeira ou falsa, nunca ambas, certo? Eu vou pegar um exemplo para eu colocar para você aqui mais uma vez do jeito que eu gosto de falar. Eu vou pegar o seguinte, coloque assim, ó: Ricardo é rico, certo? Ricardo é rico. Quando eu digo essa frase aqui, Ricardo é rico,
você percebe que ela possui sentido completo. Por quê? Porque quando eu digo que Ricardo é rico, você entende a frase. Beleza, professor, entendi. Ricardo é rico. Ok. Você percebe que a frase, ela possui verbo. Tá vendo aqui, ó? Ela possui verbo. Aí você precisa lembrar o que eu falei lá na nossa aula, tá? Nem toda frase que tem verbo vai ser uma proposição lógica. Mas aí você precisa lembrar que toda proposição lógica tem verbo. Aquela frase que não tiver verbo, certo? Automaticamente você vai desconsiderar. Ela não vai ser uma proposição lógica, tá certo? E aí nós temos o seguinte, que essa frase, ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Se Ricardo realmente for rico, ela é verdadeira. Se ele não for rico, ela é falsa. Ou seja, toda sentença que tiver sentido completo, verbo, e ela for classificada em verdadeira ou falsa, se ela tiver essas três coisas, automaticamente ela vai ser uma proposição, certo? Falamos isso na parte teórica. E quando é que ela não vai ser uma proposição? São 5 casos. Nós temos frases interrogativas, exclamativas, imperativas, sentenças abertas e paradoxos, tá certo? Ah, como assim? Então, quem já viu lá, isso está bem claro na sua cabeça. Você pode ter certeza. Quem fez o nosso bloco 1 lá do curso, praticamente não tem mais dúvida nisso aqui. Se você ainda não fez, sugiro que você faça, tá certo? Então vamos lá, olha só que interessante. Agora vamos voltar na nossa questão. Entre as alternativas abaixo, qual que pode ser considerada uma proposição lógica? Vamos lá. Letra A. A letra A aqui, ó, eu nem preciso fazer a leitura. Estamos diante de uma frase interrogativa. E nós sabemos que esse tipo de frase não será uma proposição, certo? A mesma coisa aconteceu com a letra B, ó. Temos aqui uma frase interrogativa, logo a letra B também é falsa. Não vai ser uma proposição lógica, tá certo? Agora, a letra C e a letra D e a letra E, elas entram num outro detalhe que eu comentei também lá dentro do nosso curso, certo? Que é o seguinte, por exemplo, letra C, Pequim é encantadora. Tem aluno que olha e fala, professor, ela tem verbo, certo? Ela tem sentido completo, porque eu entendi, né? Só que, será que ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa? Aqui no caso da letra C, nós temos uma opinião, correto? Opinião. Por exemplo, para mim, a cidade de Pequim, ela pode ser uma cidade encantadora, mas para você não, percebe? Opinião, então, não tem como a gente dizer se é verdadeiro ou falso, até porque eu posso estar mentindo, né? Só para poder, eu estou no meio de pessoas ali, eu não quero falar mal da cidade, por exemplo, e aí eu acabo falando que é uma cidade encantadora. Estou dando um exemplo, tá, gente? Então, assim, a opinião, quando acontecer, não vai ser uma proposição lógica, como nós falamos lá na teoria. Então, a letra C aqui é falsa, assim como a letra E. Aqui também nós temos uma opinião, né? Amor é verdadeiro. Tem para algumas pessoas isso é verdadeiro, para outras pessoas não é verdadeiro, entendeu? Enfim, é uma opinião, tá certo? Então, opinião não tem como a gente classificar em verdadeiro ou falso. Por exemplo, olha a letra D, que é a nossa resposta final. Se eu digo para você, Almir tem 3 carros, né? Você pode falar assim, professor, não conheço essa pessoa, mas você não precisa saber quem é, lembra disso? No caso aqui, o que a gente está percebendo? A frase, ela possui verbo, certo? Ela tem verbo, ela tem sentido completo, porque quando eu digo que Almir tem 3 carros,
você entendeu a frase. Beleza, eu entendi. Agora, ela pode ser classificada em verdadeiro ou falso. Se ele, de fato, tiver 3 carros, a frase é verdadeira. Se não tiver 3 carros, a frase é falsa. Percebeu? Então, assim, aquela sentença que é proposição, ela é muito clara, tá? Ou ele tem os 3 carros, ou ele não tem. É simples assim. Entendeu? Então, a primeira questão, a resposta correta, de fato, é a letra D. Fechou? Maravilha? Vamos avançando. Questão de número 2. Olha só. Entre as alternativas abaixo, qual não pode ser considerada uma proposição lógica? Qual que não pode ser considerada? Bom, o que acontece, né? Você vai fazendo uma análise das alternativas, porque quando não é muito claro, tá? Vamos lá, por exemplo, olha só a letra A. Ana é balconista. O que você percebe? Tem verbo, certo? É uma frase que tem verbo, tem sentido completo e você entendeu, né? Por exemplo, se Ana for balconista, ela é verdadeira. Se não for, ela é falsa. Então, é uma sentença que pode ser julgada em verdadeira ou falsa. Então, na letra A, nós temos uma proposição lógica. Na letra B, é a mesma coisa. Paulo tem 5 gatos. Veja, a frase, ela tem verbo, certo? Ela tem sentido completo. E, por exemplo, se o Paulo, de fato, tiver 5 gatos, a frase, ela é verdadeira. Se não tiver 5 gatos, a frase, ela é falsa. Simples assim, entendeu? Ou seja, Paulo tem 5 gatos, se trata também de uma proposição lógica, tá certo? Letra C. Porto Alegre é no Rio Grande do Sul. Veja, a frase, ela tem verbo, certo? Ela tem sentido completo, porque se eu digo para você que Porto Alegre é no Rio Grande do Sul, você entendeu a mensagem, certo? E ela pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Então, temos aqui uma proposição lógica. Na letra D, nós temos o seguinte: 1 é maior do que 9. Normalmente, lá na teoria, o que eu mostrei? Isso aqui nós temos o hábito de chamar de sentença fechada. E aí é claro que você sabe que sentença fechada se trata de uma proposição lógica, tá certo? Ali nós temos, olha só, 1 é maior do que 9. Então tem verbo, né? Tem sentido completo e pode ser classificada em verdadeira ou falsa. É conhecida muito como sendo uma sentença fechada, que eu não vou entrar aqui nos méritos, porque eu sugiro, tá, que você vai lá no curso e veja as aulas, tá certo? Então, a letra D se trata também de uma proposição lógica. Na letra E, João é incrível. É aquela situação, ó. Tem verbo, tem sentido completo, porém, nós temos aqui uma opinião, certo? Para mim, por exemplo, João pode ser uma pessoa incrível. Para outra pessoa, não. Mas é uma questão de opinião que não tem como a gente classificar se é verdadeiro ou falso, se João realmente é ou não uma pessoa incrível, entendeu? Então, a letra E, certo? É aquela sentença que não vai poder ser considerada uma proposição lógica. Belezinha? Show de bola? Fizemos a questão de número 2. Vamos para a questão de número 3. Olha só. Nas estruturas lógico-matemáticas, uma proposição é definida como um conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo, tá certo? Então, por isso que no conceito a gente coloca, né, que tem que ter sentido completo. Indica a alternativa que não apresenta uma proposição, que não é. Olha só, bate os olhos nas alternativas. Automaticamente você está vendo a letra E. A letra E, nós temos uma frase
exclamativa. E você sabe que frases exclamativas não são proposições. Logo, a letra E é a nossa resposta, né? Lembra que eu falei para você, se acontecer na sua prova uma questão nesse formato, que é justamente para você identificar se você tem ou não uma proposição lógica, primeiro, né, analise os casos de não ser. Né? Olhe as alternativas que você tem certeza que não vai ser uma proposição lógica. É fácil, né? Os dois casos mais fáceis, frases interrogativas e frases exclamativas. Como aconteceu aqui, ó. Ah, professor, eu fiquei confuso em alguma alternativa. Nem perca seu tempo lendo. Comece a criar estratégias de provas para você ganhar tempo. Tá certo? E é o que a gente vai começar a fazer também aqui nas nossas aulas. Então, questão de número 3, a alternativa correta é a letra E, que é o caso de não termos aqui uma proposição. Tá certo? Maravilha? Vamos para a questão de número 4. A questão fala o seguinte: define-se uma proposição como sendo uma sentença declarativa cujo conteúdo poderá ser considerado verdadeiro ou falso. Tá certo? Vamos lá. Dessa forma, assinale a alternativa que identifica uma proposição. Vai vendo que a banca, né, as bancas também, de maneira geral, elas sempre vão pontuando e colocando, né, por exemplo, cada questão aqui escreve um pouquinho diferente o conceito de proposição, mas todos eles levam a uma mesma essência, ao mesmo centro. E isso não tem problema, tá? Então vamos lá. Ele quer saber o caso aqui de termos de fato uma proposição. Então veja, a letra A, nós temos aqui uma frase exclamativa. Então automaticamente você sabe que é falso. A letra B, nós temos aqui uma frase interrogativa, certo? Então, automaticamente você sabe que é falso, certo? Eu vou pular a letra C. Olha a letra D. Leia com mais frequência. Ou seja, isso aqui é uma ordem. Temos aqui uma frase imperativa, certo? Está sendo dada uma ordem. Leia com mais frequência, tá? E aí, esse tipo de frase, nós sabemos também que não se trata de uma proposição. Frases imperativas. A letra E fala assim, ó, a idade do jogador multiplicada por 50 será o valor do prêmio. Né? Veja, o que nós temos aqui? Nós temos uma sentença aberta. Por quê? Por exemplo, a idade do jogador X vezes 50 vai ser igual ao valor do prêmio, que é Y. Bom, nós não sabemos a idade do jogador, nós não sabemos o valor do prêmio. Como nós não sabemos, logo, não temos como a gente dizer se essa sentença ela é verdadeira ou ela é falsa. Não tem como. Sendo assim, ela vai ser uma sentença aberta. E nós sabemos que sentenças abertas não são proposições lógicas, tá certo? Sobramos, então, com a letra C, que fala assim: se Pedro levantar mais cedo, então ele chegará no horário combinado. Ou seja, né, para quem já estudou o bloco 2 corretamente, temos aqui uma condicional, certo? E para ser mais exato, nós temos uma proposição composta, porque nós temos aqui o condicional, que é um de nossos conectivos lógicos, tá certo? Então, de fato, a letra C se trata de uma proposição. Fechou? Maravilha? Então, passamos aqui pela nossa questão de número 4, vamos avançando. Questão de número 5. Olha só,
Assinale a alternativa que apresenta duas proposições simples. Veja, duas proposições simples ligadas por conectivo da disjunção. Aqui a banca ela é específica, tá? Primeiro, vamos fazer aqui uma revisãozinha rápida, né? Então, coloque assim, ó, conectivos lógicos, né? Vamos recordar aqui de forma bem simples. Primeiro caso que você viu lá comigo, temos o que chamamos de conjunção. Nesse caso, estamos falando do e o seu símbolo é esse triângulozinho aqui. No segundo caso, nós temos o que chamamos de disjunção inclusiva, certo? Ou seja, nesse caso, estamos falando do ou e o seu símbolo é um Vzinho. Lembrando que a disjunção inclusiva pode ser chamada por apenas disjunção, como aconteceu aqui na questão. Tá vendo? Já já a gente vai finalizar. Terceiro caso que nós temos é chamado de disjunção exclusiva, né? Mais conhecida como sendo o ou exclusivo. Estamos falando aqui do ou, e o seu símbolo é um Vzinho com um traço embaixo. Nós temos o quarto caso, conhecido por condicional. E aí, no caso, estamos falando do se e então, até que a gente fez a questão passada, e o seu símbolo é a setinha com um único sentido. E nós temos o último caso, conhecido por bicondicional, certo? E aí nós estamos falando do se e somente se, certo? E aí o seu símbolo é a setinha aqui com dupla ponta, tá certo? Maravilha. Então estamos aqui com os 5 conectivos lógicos que você tem que dominar. O exercício está falando de forma exclusiva da disjunção, que é a mesma coisa que disjunção inclusiva. Dentre as alternativas, ó, a letra A, nós temos aqui a conjunção, que é o e. Na letra B, nós temos o bicondicional, que é o se e somente se. Na letra C, nós temos o condicional, que é o se e então. Na letra D, nós temos, mais uma vez, a conjunção. E na letra E é a nossa resposta final. Nós temos aqui a disjunção, que está aqui, que a frase é: o caderno é rosa ou o estojo é verde. Então, nós temos aqui frases que são proposições compostas, tá certo? Maravilha. Então, fizemos a questão de número 5, certo? Vamos prosseguindo. Questão de número 6. A questão vai falar o seguinte: se a correspondência foi enviada e o prazo foi cumprido, então o gerente ficou satisfeito se somente se a correspondência chegou ao destino ou a tarefa foi realizada. Ou seja, temos aqui uma proposição composta gigante. De acordo com a frase, o total de proposições simples. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é justamente identificarmos os seus conectivos lógicos. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, o se e então, que é o condicional. Nós temos o e aqui, ó, que é a sua conjunção. Aqui nós temos o bicondicional, que é o se e somente se. Aqui nós temos a disjunção.
E aí nós vamos identificar aqui agora as sentenças simples. Por exemplo, a correspondência foi enviada, é uma delas. O prazo foi cumprido, é a segunda. O gerente ficou satisfeito, é a terceira. A correspondência chegou ao destino, é a quarta. A tarefa foi realizada, é a quinta. Ou seja, identificamos aqui 5 proposições simples. Perceba que todas elas são distintas uma da outra. Então, nós temos 5 proposições simples diferentes uma da outra. E aí, pelas alternativas, ficamos, então, com a letra C. Então, cuidado, tá? Lembrando que essa parte introdutória da lógica, igual a gente está fazendo aqui, ela tem muitos termos, ela é muito importante para o andamento do resto. Calma que a gente vai chegar em assuntos que são polêmicos, que realmente você precisa se dedicar um pouco mais. Não precisa correr. Vamos com calma que está tudo sob controle, tá certo? Fizemos então a questão de número 6. Vamos para a questão de número 7. Olha só. Eu coloquei ela para te mostrar uma coisa. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de implicação. Aí você fala, ué, professor, eu não vi isso na teoria. Você precisa lembrar o seguinte, implicação, certo? É o mesmo que condicional. E condicional é o quê? É o se e então. Então, nós temos que identificar, dentre as alternativas, aquela que possui o se e então. Então, por exemplo, letra A não é o caso, letra B não é o caso, olha a letra C, se e então. Tá vendo? Ó, se seu carro for caro, então não tenho interesse em comprá-lo. Temos aqui uma condicional, ou você pode dizer implicação. Então, guarde essa informação aqui, que ela é muito importante, tá certo? Maravilha. Vamos prosseguindo. Questão de número 8. Observe a seguinte frase. 1 litro de água pesa 1 quilo ou partículas de carga elétrica iguais se repelem. Nós temos aqui a disjunção inclusiva, temos a primeira sentença simples aqui e temos a segunda sentença simples aqui. Aí o problema fala, o conectivo lógico usado na frase representa, então, o ou nada mais é que uma disjunção, ou seja, letra B. Tá certo? Perfeito. Fizemos, então, a questão de número 8, certo? E por incrível que pareça, pessoal, né, tem muita gente que vai fazer prova e que mal estudou lógica. E quando você filtra questões sobre essa parte da matéria, tem muitas. Isso é muito cobrado. Para muita gente que viu ali até agora a parte teórica, esse tipo de questão, como a 8, é super simples. É só você lembrar dos casos, entendeu? Mas para quem não faz, não... aí quando ele pega, ele fala, nossa, não sei nada disso, tá certo? Vamos lá. A questão número 9, ele vai falar o seguinte. A banca fornece para a gente 3 proposições, P, Q e R. A primeira, eu vou viajar. A segunda, eu estou de férias. A terceira, eu não tenho dinheiro sobrando este mês. Aí fala assim, neste caso, assinale a alternativa que representa a proposição. Se estou de férias e tenho dinheiro sobrando este mês, então eu vou viajar. Então vamos lá. Eu tenho aqui o condicional, se e então. O que a gente percebe? A letra A, nós temos o bicondicional, se somente se. Então a letra A já fica falsa, percebe? Na letra, deixa eu ver aqui, só a letra A que deu para a gente eliminar. As outras alternativas nós temos o condicional.
Mas vamos lá. Aí, antes do então, nós temos aqui, ó, o E. Tá vendo? Então, antes do então, nós temos o E. O que acontece? A letra E, eu posso colocar falsa. Por quê? Porque ela colocou o E aqui, ó, depois do então. E ali, pela frase, nós estamos percebendo que vem antes. Tá certo? Perfeito. Então, vamos lá. Olha só. Agora, vamos montar um negócio. Olha só. Se estou de férias, né? Lembra que nós temos 3 sentenças. Ó, eu estou de férias. Tá vendo que a banca colocou igual? Então, ali é o que. Então, você vai colocar assim, ó, que, e. Tá vendo? Que, e. Olha só, com isso, a gente já eliminou aqui a letra D. Porque aqui a banca colocou o P. Percebe? Ficamos com 2 alternativas apenas. Aí, o que a banca coloca aqui, ó? Tenho dinheiro sobrando. Só que a frase que foi dada pra gente, ó, eu não tenho o dinheiro sobrando. Foi colocado assim, ó, eu não tenho dinheiro sobrando. Na frase montada pela banca, ela nega, tenho dinheiro sobrando. Ou seja, aí é o R. Você vai colocar aqui, ó, por exemplo, não R, certo? Não R. E com isso, você já eliminou a letra C, ela não negou o R. Então, a resposta já fica a letra B. Então, você vai vir e vai pôr aqui, ó. Então, depois do então, nós temos aqui, ó, eu vou viajar, que bate com a primeira aqui, ó, eu vou viajar, que é simplesmente o P. A banca não negou, não fez nada, colocou igual. Então, quando você olha aqui, ó, realmente bate com a letra B. Então já fica a dica. É muito comum esse tipo de questão dessa parte da matéria e também em etapas onde nós vamos ter que construir tabelas. Isso é muito importante, tá certo? Onde você tem que trabalhar o tempo todo com essa linguagem simbólica. Então fica atento a isso, tá? Vamos lá, questão de número 10. A questão ela vai falar o seguinte, né? A proposição simples, certo? Que apresenta uma negação. Vamos lá. Como que eu nego uma proposição simples? O que nós vimos na teoria? Vamos recordar. Você vai colocar assim, ó. Negação simples. O esquema é o seguinte. Para você negar uma proposição simples, você vai colocar assim, ó. Basta colocar o negador. Peraí. Basta colocar o negador não antes do verbo. Certo? Beleza. Então você vai pegar a frase e vai colocar o não antes do verbo. Detalhe: caso o não já exista, basta retirá-lo. Certo? Então, basta colocar o não antes do verbo. Caso não já exista, basta retirá-lo. Beleza. Vamos pegar aqui um exemplo. Mas antes, aí você tem que lembrar que existe uma notação. Ou você coloca o tiozinho, ou você coloca esse símbolo aqui, que é um canto de parede, que vai ser chamado de cantoneira, certo? Vamos colocar aqui um exemplo. Se você tiver o seguinte: Fábio é jogador de vôlei, certo?
Fábio é jogador de vôlei. Se eu quero negar, você vai colocar assim, ó. Fábio não é jogador de vôlei, certo? Então, é só você tomar esses cuidados, né? Isso aqui é um padrãozão. De vez em quando você vai achar alguma coisa fora da curva, mas aí fazendo exercícios a gente vai descobrindo essas coisas. Olhando as alternativas, né? Por exemplo, Márcia está cansada. Não é um exemplo de negação. Márcia é uma boa professora. Também não é um exemplo. Ó, Gui não sabe matemática. Agora sim, ó. Tá vendo? Né, nós temos uma proposição simples, que é isso que o problema pede. Lembrando que nós vimos lá na parte teórica? A proposição simples não possui conectivo lógico, certo? Beleza? Cuidado, hein? Então, a letra C, se não tivesse o não, ela seria Gui sabe matemática. Como nós negamos, você vai e coloca o não antes do verbo, ficando Gui não sabe matemática, tá certo? Então, de fato, a nossa resposta correta é a letra C. A letra D aqui, ó, nós temos uma proposição composta. Então, já fica fora do jogo. E a letra E, nenhuma das alternativas, falso também. Tá certo? Show de bola. Fizemos a questão de número 10. Vamos para a questão de número 11. A questão vai falar assim. Considere a seguinte proposição. Márcia é uma atleta dedicada, mas nunca chega em primeiro lugar. Nessa proposição, o conectivo lógico é. Aí tem gente que olha e fala, ué, professor, mas não tem nenhum. Aí, o que você tem que lembrar? Que o mas é a mesma coisa que o e, certo? Nunca esqueça isso. Então, no caso do mas aqui, nós temos uma conjunção. Ali a frase, o mas está aqui, ó, certo? Aí eu já vi com e sem vírgula. Isso aí não vai ser o detalhe que vai mudar isso. Então, por exemplo, a frase eu poderia colocar assim: Márcia é uma atleta dedicada e nunca chega em primeiro lugar, tá certo? Então, nós temos uma conjunção, resposta final, letra D. Belezinha? E nós temos aí a nossa última questão, que também é muito importante que você saiba. Olha só, na lógica proposicional, é possível fazer uma operação na qual se realiza a negação de uma negação. Tá vendo aqui a simbologia, ó? Tem uma cantoneira do lado de outra cantoneira, P. Assim sendo assim, o significado semântico correto é, por exemplo, vamos imaginar comigo aqui o seguinte. Vou colocar assim, ó, a sentença P. Paulo é loiro. Certo? Paulo é loiro. Eu quero negar. Então, vou negar. Tá vendo? Coloquei a cantoneira ali, ó. Quando eu nego, vai ficar assim. Paulo não é loiro. Neguei. Só que eu quero negar novamente. Duas cantoneiras, ó. Se eu negar, aí agora o não tá aqui, eu tiro. Tá vendo? Aí eu acabo voltando onde? Na frase inicial. Paulo é loiro. É isso. Ou seja, nós temos aqui uma afirmação. Tá aqui, ó, letra E. Toda vez, então, que você tiver negação da negação, você tem uma afirmação. Então, a frase dada, tá lá, foi uma frase dada. Se você vai negar e negar, você afirma a frase que foi dada. É isso e ponto final, tá certo? E tem muitas bancas, muitas questões
que fala justamente sobre isso. Então, a negação da negação, nós temos uma afirmação. A gente volta na frase original. E isso já foi cobrado de diversas formas. Tá certo? Maravilha? Show de bola? Então, fizemos aqui, né, a nossa listinha com 12 questões, colocando em prática tudo o que nós vimos. Tá certo? Outra coisa, não se preocupe com, mas o nível... Não, a banca é essa. Tá? A maioria das bancas tem o mesmo padrão, pessoal. Tá? Não fica tentando achar, né, coisa difícil, não precisa, esse é o padrão. Tá? Qualquer provas que você for encontrando da banca, vai mandando lá no nosso grupo, isso é muito importante. Tá? De lógica, tá? Matemática não tem matemática no seu concurso, a não ser para prova específica, para professor de matemática. Aí é outra coisa, o nosso curso é conhecimentos gerais, tá? Que é raciocínio lógico, é só vocês seguindo lá o nosso treinamento, tá? Depois, vamos passar esse Natal, essa organização, aí depois, quem quiser, a gente pode organizar ali algo específico para matemática, entendeu? Aí é outra situação que eu acredito que a maioria, não é o caso da maioria, pelo que eu já conversei. Tá certo? Show de bola? Bom, gente, a aula vai ficar salva, obviamente, automaticamente eu gravo a aula, e aí eu vou colocar dentro da plataforma também. Aí vai ter um bloco lá, por exemplo, aulas ao vivo, já fizemos a primeira aula, e aí na semana que vem a gente tem outra, só que aí a gente já vai ter uma série de conteúdos novos e a gente vai avançando. A segunda aula vai ser somente sobre tabelas. Então, querendo ou não, você tem aí mais 7 dias para tentar aí no seu planejamento, né, organizar essas tabelas na sua mente. Se você ainda não conseguir, não tem problema. Vai colocando do lado e a gente vai trabalhando. Tá certo? Então, muito obrigado aqui. Tá? Tem alunos que assistem às aulas depois, tudo, não tem problema nenhum, tá certo? Volto a dizer, qualquer dúvida, certo? Agora finalizou a aula, tudo certinho, hoje, amanhã, não tem problema. Qualquer dúvida, mande lá no nosso grupo, que aí eu vou te auxiliando. Fechou? Show de bola? Então é isso, muito obrigado e vamos que vamos. Até a próxima!